Olá, você está no canal Administração Antônio Marcos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Hoje é o dia de fazer a leitura do texto que foi postado lá no canal do Facebook, na última sexta-feira, a importância da consciência estratégica. A leitura do texto e os seus comentários, a nossa reflexão a respeito do texto. Antes, porém, se você ainda não for inscrito no canal, aproveite, se inscreva. A sua inscrição e a inscrição de todos aqueles que gostam do trabalho do canal é uma garantia da permanência do canal. Ao final do vídeo, não se esqueça de dar o seu feedback, positivo ou negativo, deixar os seus comentários e distribuir o link do vídeo para todos os seus contatos para que cada vez mais mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Vamos então à leitura e reflexão do texto. A importância da consciência estratégica. Os estudos sobre estratégia nas organizações se concentram, na sua grande maioria, em procurar identificar ou desenvolver a teoria mais adequada, quais as melhores técnicas, quais as melhores ferramentas, ou seja, como ser mais eficaz na definição das estratégias da organização. Desde os primeiros pesquisadores, se busca identificar qual a melhor forma de planejar e administrar estrategicamente uma organização. Então, essa é a pauta da grande maioria, a quase totalidade dos estudos que nós temos sobre estratégia nas organizações. Um aspecto que se apresenta como consenso, como pano de fundo em qualquer estudo sobre estratégia, é que todas as organizações desenvolvem suas atividades com base em estratégias, independentemente do nível de conscientização na sua elaboração. Isso é consenso, né? Todos os pesquisadores, a totalidade dos pesquisadores tem a conclusão de que todas as organizações estão agindo com base em alguma estratégia. Muitas vezes o que acontece é que a estratégia não é consciente. A estratégia existe, mas ela não é consciente. E aí é o problema que nós vamos trabalhar nesse texto, que é a importância da estratégia que está norteando as ações da organização estejam conscientes para todos aqueles que estão participando da gestão e da operação daquela organização. O sucesso de uma organização neste mundo cada vez mais competitivo, depende da adequada definição de estratégias que proporcionem à organização condições de estar permanentemente desenvolvendo diferenciais competitivos que sejam relevantes para o seu mercado. Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil para as empresas se destacarem, ocuparem o seu espaço, ampliarem o seu mercado, e para isso depende de boas estratégias. Para isso é necessário que todos na organização tenham condições de decidir de forma consciente sobre as questões referentes às atividades sobre sua responsabilidade. Então, aqui dando ênfase novamente, né, que para que a organização realmente se desenvolva, ela ocupe cada vez mais espaço no mercado, se desenvolva no mercado, todos que atuam na organização têm que atuar de forma consciente, né, sabendo qual o objetivo a ser alcançado, a forma que foi definida para alcançar esse objetivo. Então, isso não há dúvidas. Esse tipo ideal de organização não é o que normalmente se encontra. Isso é o ideal, mas não é o que se encontra na realidade. O que se percebe é que as organizações se posicionam em um contínuo
onde, em um extremo, se poderia ter esse tipo de organização ideal. E no outro extremo, aquelas organizações que simplesmente são levadas pelos acontecimentos, como uma folha seca ao sabor do vento, apenas reagindo sem nenhuma consciência de seu destino. Seu objetivo é sobreviver. Então, o ideal seria aquele tipo de organização em que todos estão conscientes, todos conhecem e desempenham adequadamente o seu papel de acordo com o planejamento que foi feito, de acordo com as estratégias que foram escolhidas. Esse seria o tipo ideal. Da outra ponta, eu tenho a organização que apenas reage ao que acontece, né? Ela não tem consciência nenhuma do que está sendo feito. Então, sobreviver é o principal objetivo dessa organização. E aí, eu posso ter as organizações localizadas em qualquer ponto deste contínuo. O modelo ideal e o modelo completamente oposto da organização que só reage, exclusivamente reage ao que acontece no mundo, ao que acontece durante o dia a dia das suas operações. Essa percepção me ocorreu durante o desenvolvimento de uma pesquisa sobre as estratégias dominantes em momentos chaves de mudança e o nível de consciência estratégica percebida na tomada de decisão nesses momentos. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás e nessa pesquisa eu estava procurando conhecer, justamente isso, o nível de consciência das pessoas dentro da organização em momentos chaves de mudança, que são momentos importantes para todas as organizações. Refletindo sobre os dados obtidos na pesquisa, verificou-se a importância da consciência estratégica para o desenvolvimento das organizações. Assim, as alterações nas organizações que já adotam um sistema de gestão mais desenvolvido estão menos sujeitas a surpresas em função da prática do monitoramento interno e externo. Então, aquelas que agem conscientemente nesse processo de mudança em momentos estratégicos de mudança, mas com todas as pessoas engajadas, adequadamente preparadas e adequadamente conscientes daquilo que tem que ser feito e da importância e por que fazer aquilo, normalmente elas estão menos sujeitas a surpresas nesse percurso durante a mudança. Já a organização que desenvolve suas atividades, direcionando suas energias quase que exclusivamente à sua atividade fim, sem perceber as mudanças que estão se delineando, podem ser surpreendidas com essas alterações ambientais internas ou externas. Então, o que se percebeu foi uma determinada organização, dentro das organizações que estavam sendo estudadas, que a grande preocupação era somente o resultado que se queria alcançar. E não se percebeu que o processo era um processo de mudança, ou interna ou externa, que o ambiente estava se modificando, ou que as coisas dentro da organização estavam se modificando. O foco era só somente o resultado a ser alcançado, sem a consciência estratégica do momento. Pode-se dizer que as organizações que desenvolvem suas ações com acompanhamento permanente dos ambientes interno e externo conseguem desenvolver essas ações sem grandes surpresas e com grande aderência aos seus objetivos. Já as organizações que não desenvolvem habitualmente esse monitoramento dos ambientes para a definição de suas estratégias, ao reagirem às alterações do ambiente, acabam por desenvolver ações não planejadas, podendo assim alterar o seu escopo ou desviá-las de seus objetivos originais. Então, desenvolver atividades conscientemente, o desenvolvimento da consciência estratégica é estar consciente do que eu quero alcançar,
do modo que eu planejei para alcançar, os meios necessários para alcançar, mas permanentemente olhando o que está acontecendo, tanto internamente na organização, quanto fora da organização. Por quê? Porque aí eu estou conscientemente agindo ao perceber mudanças que estão acontecendo ou no ambiente externo ou no ambiente interno. E com isso eu mantenho o meu escopo, eu mantenho o meu direcionamento, eu consigo manter a organização dentro daquilo que foi planejado. Já as organizações que não mantêm essa consciência, esse monitoramento, elas são surpreendidas pelas mudanças. E ao serem surpreendidas pelas mudanças, elas têm que reagir, têm que consertar aquilo que foi modificado, aquilo que foi atrapalhado pela mudança. E com isso, elas vão fugindo daquilo que foi originalmente planejado. Então, a falta de consciência estratégica pode causar sérios problemas para a organização. E como foi falado, alteração de escopo e desvio dos objetivos originais. Alguns aspectos organizacionais sofrem ainda a influência dessa variação de consciência estratégica nas organizações, tais como cultura organizacional, clima organizacional, motivação e identificação dos colaboradores com a organização, o que certamente irá afetar seus resultados. Então, além dos aspectos de planejamento, dos aspectos de estratégia, dos aspectos de resultados planejados, essas mudanças, se elas só são percebidas depois que já terem afetado a organização, elas vão criando outros impactos. Elas vão criando impactos também na motivação, no clima organizacional, como as pessoas se identificam com a organização, e isso vai afetar ainda muito mais a organização. Vejam que, embora a ação tenha sido inconsciente, a organização estava agindo sobre alguma estratégia. E ao ocorrerem as mudanças, ela não está sem estratégia, ela está tendo uma estratégia. E a estratégia que ela está tendo, qual que é? Sobreviver. Talvez não seja a estratégia mais adequada. Sobreviver é o último recurso. Então, as organizações que não têm consciência estratégica e que não fazem o monitoramento adequado do ambiente interno e externo, para não serem surpreendidos por mudanças nesses ambientes que possam alterar o funcionamento da organização, elas irão trabalhar sobre uma estratégia, mas não aquela que seria adequada, aquela que ela havia planejado. Então, toda vez que eu estou agindo de forma inconsciente, eu sou levado pelos acontecimentos. E aí eu estou apenas reagindo aos acontecimentos, seja como pessoa, seja como organização, seja como empresa. E o resultado disso é, normalmente, não tão adequado como aquele que eu gostaria de alcançar. Lembrem do texto da semana passada. Reagir ou agir? A mesma coisa acontece aqui. E para que eu não caia em reações, é importante, então, que eu tenha consciência daquilo que eu estou fazendo, por quê e como. Muito obrigado e até o próximo vídeo.